Olá, olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Caso você esteja percebendo algum problema, mande aqui nos comentários. Olá, Simone! Olá, Marina, Almira, Mirella e tantos outros que entraram. Eu vou pedir a vocês um favor de enviar aqui esse aviãozinho aos seus 3 primeiros contatos, pelo menos, para encher essa sala, para encher esse bate-papo, porque vamos chamar uma colega por quem eu tenho muito carinho e admiração, que é a doutora Júlia Alencar. A doutora Júlia é obstetra e ginecologista há mais de 10 anos, com experiência em gestação de alto risco. E hoje nós vamos conversar sobre gestação de alto risco e risco, fatores de prejuízo ao neurodesenvolvimento. A doutora Júlia já enviou aqui a solicitação. Deixar ela entrar. Perfeito. Oi, Júlia. Boa noite. Olá, boa noite. Você está Tudo me bem, ouvindo meu bem? amigo? Estou sim. Tudo tranquilo, graças a Deus. E contigo? Joia, você me escuta bem também? Tudo tranquilo? Perfeitamente bem. Então, Ótimo. doutora Júlia, eu já fiz uma breve introdução, mas se apresente aí para as minhas seguidoras que estão interessadas nesse bate-papo de hoje. Quem é a doutora Júlia Alencar? Joia. Primeiramente, eu queria te agradecer o convite para estar aqui essa noite. Para mim é uma honra, um prazer estar falando aqui com você, com o seu público. E eu sou obstetra aqui em Brasília, né? Eu Uhum. trabalho especialmente com gestação de alto risco e medicina fetal. Eu, Perfeito. eu trabalhei, eu fiz minha especialização, na verdade, aqui em Brasília, no Hospital Materno Infantil, né? O HMIB, Uhum. que é um hospital de referência de alto risco aqui em Brasília. Certo. E trabalho há mais de 2 anos nessa área, né? Certo, Júlia, me fala um pouquinho da tua formação no Cetros, para quem ainda não conhece, mas para a gente da medicina, quando fala que uma pessoa é formada no Cetros, né, tem todo aquele peso. Fala aí para minha seguidora, o que é o Então, Cetros? eu gosto de desafios e Uhum. gosto de ser pioneira também. Eu me formei aqui na primeira turma da Universidade Católica de Brasília e, como eu falei, fiz essa especialização no HMIB, né? E aí encantada por esses cuidados, né? Essa mãe de risco, né? E tendo a experiência também aí do meu irmão. Normalmente eu conto um pouquinho da minha história também, né? O meu desejo aí de fazer medicina surgiu quando eu era ainda bem jovem, né? Porque numa aula de biologia eu ouvi de uma professora que a expectativa de vida das crianças com síndrome de Down era de apenas 18 anos. E aí, Uhum. como eu tenho um irmão com síndrome de Down, eu falei, não, eu vou à luta, eu não posso deixar isso acontecer com meu irmão. E aí, graças a Deus, meu irmão é vivo, é saudável, tem boa saúde. E aí, durante os meus estudos, né, eu fiquei encantada, assim, pela obstetrícia, né? Porque é uma especialidade que, na maior parte do tempo, ela traz muitas alegrias às famílias, né? Ela lida, na Isso. maior parte do tempo, com alegria, com nascimento, com vida, né? E aí, encantada por estudar essas mães, né? Eu fui para São Paulo estudar com o Dr. Fábio Peralta, lá na Cetros. Dr. Fábio é um grande especialista na área em medicina fetal. E eu estudei lá bastante para poder ajudar essas mães aí que me procuram nos cuidados da gestação de alto risco, nos cuidados com o bebê. Certo, Júlia. Olha, eu adoro a obstetrícia, é uma especialidade que eu e minha esposa nos apaixonamos a partir do contato com a nossa obstetra, a doutora Flávia Guzmão, e ter você na nossa equipe, né, de colegas lá no MCD é realmente um orgulho e uma honra. E podem ter certeza que
quem está assistindo essa live vai desfrutar da melhor informação, né, com o melhor embasamento científico e também com a vasta experiência. Então, fala Isso. aqui para essa mãe, essa tentante ou essa gestante, o que é gestação de alto risco? É toda gestação? Porque tem mãe que pensa que toda gestação é alto risco, né? É, o Mas que, me fala o que caracteriza a gestação de alto risco. o que primeiro eu gosto de falar, Gustavo, é o seguinte: eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu acho, com essa palavra, porque as mães elas sofrem um desconforto muito grande de serem Uhum, taxadas e de serem estigmatizadas, né, como gestantes de alto risco. O que eu sempre falo para elas é o seguinte, que risco, se a gente for olhar lá no dicionário, né, a definição de risco, risco é uma probabilidade, né, maior de ter problemas, mas nem sempre a gente vai ter um desfecho ruim nessa gestação, né? isso. Essa classificação ela foi criada para alertar os profissionais de saúde, para alertar os médicos e os profissionais que acompanham essa gestante, né, para que tenham mais cuidado, mais zelo, mais atenção, né, que vejam essa gestante mais de perto, né? Então, isso eu acho que é o primeiro ponto, né? A gente não pode nem minimizar os cuidados e nem também maximizar, estigmatizar demais essa gestante por causa dessa palavra risco, né? Sim, sim. E sempre tentar falar que realmente, né, se ela tiver o cuidado adequado, se ela tiver um acompanhamento adequado, né, se tiver todos os cuidados ali durante a gravidez, a chance de ter um desfecho positivo é muito grande, né? E é mais provável o desfecho positivo, né? Graças ao bom Deus e graças à estatística. Senão a Isso, gente não estaria exatamente. aqui presente, né, como espécie, né? Mas mesmo assim, esse grupo, né, que é tão heterogêneo, a gente fala assim, gestantes de alto risco, é um grupo muito heterogêneo. Cada uma tem sua peculiaridade, né, sua experiência para passar, sua condição especial. A gente tem que destrinchar, né, justamente para saber o que a gente pode fazer, o que é que o obstetra pode dar de condições hoje para reduzir esse alto risco e, na grande parte das vezes, né, é bem sucedido, tá? Sim. E quais são as mulheres, né? Quais são os fatores de risco? Toda mulher não está, né? Nem toda mulher está com predisposição à gestação de risco, mas quais são as mulheres que podem ser classificadas como gestantes de alto risco? É, primeiramente, a classificação pela idade, né? Então, Tá? hoje, acima dos 40 anos, a gente sabe que é uma gravidez que tem um risco maior, né? Então, a gente sabe que depois, na verdade, dos 35 anos, as taxas de fertilidade começam a cair, né? E Uhum. os óvulos da mulher começam a envelhecer, né? Então, existe aí uma probabilidade maior, uma chance maior dessa mulher ter problemas na gestação. Não só problemas ligados ao feto, né? Que é a grande preocupação aí das gestantes, né? Que são as síndromes, as cromossomopatias, mas também de outros problemas, diabetes gestacional, pressão alta, risco de parto prematuro, né? Que é o parto que acontece antes aí das 37 semanas, né? Além disso, aquela gestante, né, que ela já vem com um problema de saúde antes da gestação, né? Então, se ela já era hipertensa, se ela já era diabética, se ela já tinha algum outro problema, alguma doença autoimune, algum outro problema de saúde, também essa gestante é classificada como gestante de alto risco, né? Certo? E no que tange à idade também tem o oposto, né? A muito jovem também é classificada como uma gestante de alto risco. Sim, menores de 18 anos, né? Exato. Também tem essa probabilidade maior de ter essas alterações, né? Parto prematuro e pré-eclâmpsia, né? Essas alterações todas que eu comentei. Isso, Júlia. A minha maior preocupação como neurologista, e segunda-feira eu fiz uma live com a doutora Jéssica Soares, né?
tratando de prematuridade e os desfechos para o neurodesenvolvimento é justamente o parto prematuro, né? Que é decorrente muitas vezes da gestação de alto risco. Vou repetir, nem toda gestação de alto risco vai deflagrar o parto prematuro, mas a gestação de alto risco tem uma grande probabilidade, né? Uma maior probabilidade de ter um desfecho em parto prematuro, né? Mesmo com todo o trabalho, né? De qualidade, de acompanhamento, às vezes é uma opção se abreviar ou naturalmente se abrevia essa gestação, né? Sim. E, e quando é que a obstetra, né, e eu já vi em alguns posts seus essa tomada de decisão que é bem difícil, quando é que é a obstetra, e se você lembrar de algum caso, pode falar, tem que tomar essa decisão de abreviar. E se ela tem que tomar sozinha, é feita sozinha, ou com quem ela deve contar para tomar essa decisão? Na verdade, eu costumo dizer realmente que essa é a decisão mais difícil da obstetrícia, né? Que é decidir esse momento, né? Porque quando a gente inicia a gestação, né? Eu também sou mãe, tenho uma filhinha aí de 3 anos, a Letícia, né? Letícia? A gente espera que tudo corra bem, que tudo Uhum. saia da melhor forma, né? Que o bebê venha perfeito, que o bebê fique o máximo de tempo dentro da barriga, né? Normalmente é um momento de muita idealização da mulher, né? Então a gente quer Exato. aquele parto idealizado, sonhado, né? E quando as coisas não vão bem, é muito difícil a gente ter que tomar essa decisão e de mudar esses planos, mudar esses sonhos, né? E normalmente essa decisão é uma decisão que é conjunta, né? É tomada ali com o casal, né? Ou por algum risco eminente para o bebê, ou por algum risco eminente para a mãe, né? Quando a saúde da mãe está em risco, ou quando a saúde do bebê está em risco, né? Então, assim, eu já tive alguns casos, né? O último que eu até coloquei ali era uma mãe que realmente sonhava com um parto normal, ela idealizou e a gente foi construindo esse sonho juntas ao longo da gestação. E ali por volta de 32 semanas, 32 semanas, o bebê começou a fazer uma restrição de crescimento importante. Então, para quem está aqui ouvindo a gente, que não sabe o que é a restrição de crescimento, é um problema em que a placenta não funciona tão bem, né? E o bebê acaba não crescendo da forma como deveria, não ganhando peso como deveria e começa a sofrer riscos, né? Dentro da barriga, né? Então a gente considera que dentro da barriga é um ambiente desfavorável para aquele bebê, né? Então a gente precisa interromper o parto de forma prematura, né? Dependendo da situação, dependendo do grau aí da placenta, do grau de comprometimento. Então, é complicado tomar essa decisão, mas normalmente a gente toma em conjunto, conversa com a equipe também, com os pediatras, tenta preparar esse bebê antes, né? Usando ali o corticoide para tentar de alguma forma amadurecer os pulmõezinhos do bebê. Uhum. Dependendo também da prematuridade, de quão cedo a gente tem que interromper essa gestação, então às vezes a gente usa também o sulfato de magnésio para proteger também o sistema nervoso do bebê, né? Você pode falar até melhor do que eu aí sobre isso, mas a gente usa também esse tipo de proteção. Então, assim, quando é necessário que a gente interrompa essa gestação de forma prematura, a gente tenta ao máximo proteger ao máximo esse bebê, né, para que ele tenha o mínimo ali de danos possível, né? Isso, eu já tive a oportunidade de dar plantão com um colega obstetra e ele passava justamente por essa situação que você, né, narra aí. Ele ficava extremamente frustrado quando não conseguia, mesmo contando com todo esse arsenal, né, farmacológico, de corticoide, de uterolíticos, né, não sei nem se chama ainda isso, para inibir a atividade de contração uterina, antibiótico terapia para evitar infecções no bebê,
Então, mesmo com tudo isso, né, ele tentava a todo custo manter a criança ali naquele ambiente que seria natural, mas quando o ambiente se torna desfavorável, né, inóspito, aí o profissional obstetra, junto com o casal, né, vai poder ponderar através de dados colhidos, né, e as expectativas também criadas, o que deve ser feito. E quando se opta pela interrupção com a máxima segurança, já contando com uma equipe, tanto na sala de parto para fazer a cesárea, como também na UTI neonatal ou na UTI materna, se for o caso, né, das Sim. mães que precisam desse suporte, o desfecho, na maioria das vezes, é favorável. A gente tem, assim, uma grande taxa de sucesso. Então, É importante também, né, Gustavo, a gente lembrar o seguinte, né, que quanto mais prematuro, né, mais difícil é, né? E, isso, mas e maiores são os maiores desafios. chances de algum tipo de sequela, né? Por mais que a gente tenha todos esses cuidados, né? A gente tem que pensar que quanto mais próximo do termo, né? Que é 37 semanas, melhor. E quanto mais distante, maiores são as chances, né? De sequelas aí, e de alterações, né? Para esse bebê. Uhum. Mas a medicina, e outra coisa que eu costumo falar também, que a medicina não é matemática, né? A medicina surpreende e muitas mães também são surpreendidas. Não necessariamente essas sequelas vão acontecer, não necessariamente o bebê vai ter qualquer problema em função disso, né? Mas é sempre importante a gente deixar claro para essa mãe, para essa família, né? O que pode vir a acontecer, quais são as questões que estão envolvidas, né? E principalmente falar para elas, né, que é um momento bem delicado, né? Que é um momento em que elas vão ter alta do hospital, elas vão embora do hospital, mas tem que deixar o bebê lá. Mas é provisório, né? Isso algumas vezes ocorre, né? Eu sempre falo que a medicina é ciência e arte. Tem a parte científica, que a gente lida com toda a complexidade de dados, de estudos, de literatura médica, mas tem a arte, né, de fazer com que esses dados sejam melhor trabalhados e cheguem a favorecer o paciente da outra ponta. E também a te satisfazer. O resultado tem que satisfazer o paciente, a mulher grávida, gestante, parturiente agora, a criança que nasceu, a vida nova que chega e a equipe médica, os médicos que estão envolvidos e toda a equipe de saúde. Essa é a grande arte. Sim, Misturar todos esses dados, né, numa panela só e trazer um bom resultado, de forma que no final dessa jornada intra-hospitalar, a família saia com a criança para casa com as melhores orientações possíveis e possa curtir o bebê já no quartinho dele. isso. E vai para as mãos do neonatologista, para o acompanhamento pediátrico. Eu sei que vocês, obstetras, principalmente quem lida com a gestação de alto risco, fica ali na cola do pediatra perguntando: e aí, como é que tá a filha de fulana, o filhinho de fulano? Eu lembro, tá ganhando peso? Ah, que lindo, ela trouxe na consulta. Porque eu tive dois que passaram por essa jornada aí do alto risco. Minha esposa teve diabetes gestacional, trombofilia, hipertensão. A nossa obstetra teve que segurar até ali quase bater as 37 semanas e saímos satisfeitíssimos, né? Não despregamos dela nunca, nunca mais. E até é uma pergunta para você, Júlia, e o que eu faço para Flávia, nossa obstetra, e queria que Fernanda estivesse escutando, que eu acho que ela está aqui na live. E a próxima gestação? Como é que a obstetra se pode orientar? Como é que você reage quando a mãe passou por toda essa aventura aí propõe, doutora, eu quero outro. Respira fundo. É,
existem algumas situações que a gente sabe que não vão ter o mesmo risco, né, de se repetir. Uhum. Mas a maioria sim, né? Então, a hipertensão, a diabetes gestacional, a trombofilia, como você citou, né? Que normalmente são fatores que estão ali com a paciente, né? É... O que eu costumo dizer é assim, que a gente não pode deixar de fazer por medo, né? Não pode Uhum. deixar de viver essa experiência, já que é um desejo da paciente, do casal, né? Passar por uma nova experiência, ter um novo bebê. Toda gestação é única, né? Por mais que os problemas sejam parecidos, né? Sejam Ai, os mesmos, mas cada gestação é única, né? E eu falo que a gente não pode deixar o medo dominar a gente, né? Então, o ideal é que essa gestante ela faça uma avaliação pré-concepcional, que use a suplementação adequada, que converse com o obstetra para ver se aquela doença, né, aquele problema ali está bem controlado, para que ela possa ter essa segunda gestação ou terceira no melhor momento possível, né? Sob os melhores cuidados ali possíveis, né? exato. E pensar isso, que toda gestação é única, que não vai ser igual, né? Você aí com essas duas experiências, com certeza conseguiu perceber que foram diferentes, né? Diferentes. Isso. É, Diferentes. Ela está dizendo aqui combo completo: diabetes gestacional, descolamento de placenta, e, trombofilia e toda uma expectativa de uma gestante ansiosa, né? é. E Esposa com de médico, CRM positivo, então esposa de pronto. médico. Isso. Mas eu sempre falo, nunca tome nenhuma decisão baseada no medo. O medo não é um bom conselheiro. Você tem que Não, pegar na mão do seu médico de confiança, se debruçar nos dados, que é a parte de ciência dele, né? E também colher a arte dele te convencer a seguir em frente, que vai dar tudo certo, dependendo da situação, ou ele te reorientar a outros meios, né, de exercer a maternidade e a paternidade que são possíveis. Então, pega na mão, vamos juntos. O médico é um conselheiro, ele presta consulta, né? Ele vive de aconselhar e a partir das orientações que se passam, você vai tomar uma decisão mais embasada para a sua primeira gestação, para a sua segunda, para as próximas gestações. E sem ter medo do que pode vir à frente. Como eu falei, o medo não é um bom conselheiro. Ame o resultado desse trabalho, ame o resultado da união do casal e do bom relacionamento com o médico. Quando sai da mão do obstetra, ele está coladinho. O bom obstetra, ele cola no pediatra. Se a criança precisar de uma avaliação por outro especialista pediátrico, pode ter certeza que o seu bom obstetra vai conversar com o neuro, vai conversar com o pneumo, vai conversar com o oftalmo, ele procura saber esses desfechos. Ele tem a noção da pré-concepção, quando está orientando aquele casal no que tange a suplementação, alimentação, idade, métodos de fertilização, no durante, né, da gestação, que é aquele período de lua de mel, e no pós, quando pode estar dando tudo certo, ou, apesar dos esforços, a gente não ter aquele resultado ideal, mas se busca, né, com todo o afinco, a que esse resultado possa chegar próximo ao ideal, né, doutora Júlia? isso mesmo. Eu estou até com uma paciente do consultório que ela me conheceu aqui pelo Instagram, e por isso eu acho Uhum. essas redes maravilhosas, né? Que propiciam a gente estar batendo esse papo agora, ter tanta gente aqui ouvindo a gente, né? E fazer com que as pessoas cheguem até a gente, que conheçam a gente. Então, essa paciente me buscou no consultório através aqui do Instagram, através de uma live que eu fiz, um bate-papo que eu costumo fazer aqui, o Chá da Júlia, né? Que é um bate-papo bem descontraído ali, falando sobre maternidade, gravidez, parto, pós-parto. E num desses papos ela me conheceu, nós conversamos e aí ela foi lá para o consultório.
E a experiência dela é bem interessante, assim, é a oitava gestação dela, e ela foi me relatando ali as gestações, então ela já teve de tudo, ela já teve aborto espontâneo, ela já teve gravidez química, ela já teve gravidez por fertilização, gravidez espontânea, e assim, né, se ela tivesse deixado o medo, a preocupação, paralisá-la, talvez ela não tivesse os 3 filhos que hoje a realizam tanto e não estivesse grávida do quarto bebê, né? Olha Porque ela aí, tem 3 vivos e está grávida agora do quarto, mas nesse meio tempo já teve alguns abortos, gravidez química e tal. Então, teve é algumas muito legal perdas. de ver essa dinâmica, né? Eu vou Agora, fazer aqui o papel do leigo. O que é gravidez química? Eu mesmo não, não sei. O que é gravidez gravidez? química é uma gravidez que o beta-HCG ele aumenta, né? Aham. Mas ele não aumenta tão exponencialmente como na gestação normal, né? Hum, E aí, na verdade, ele vai aumentando, mas ele não tem um aumento tão expressivo, então as estruturas embrionárias elas não se formam, e aí, de repente, essa mulher sangra e a gente nem consegue ver a gravidez. É só realmente um aumento do beta-HCG, mas esse certo. beta-HCG logo cai e ela logo sangra, e aí a gente considera essa gravidez química, né? Porque é realmente só hormonal, não tem nenhuma Hum, estrutura ali, perfeito, esclarecido. né? E Ok. o que eu gostaria de lhe perguntar, que eu acho que vai ser muito rico aqui para as pacientes, que eu percebo no dia a dia do meu consultório, é que assim, a gente sabe, você mais do que ninguém, né, que várias questões aí podem afetar o neurodesenvolvimento do bebê, né? Isso, Que é a isso. questão da suplementação, das infecções, e a maioria delas chegam no consultório com medo, medo Uhum. de tomar suplemento, medo. É justamente o contrário, né? Então, é medo de suplementar, é medo de usar medicação, é medo de tomar vacina, é medo de, sabe? Você poderia falar alguma coisinha aqui para essas mães Sim, perderem sim. esse medo, já que estamos falando de medo aí, para não deixar os medos paralisarem, porque o que eu costumo dizer é que justamente o contrário, precisa suplementar, precisa vacinar, precisa cuidar, justamente para que não aconteça, né? Isso, veja, no mundo ideal, né? Assim, no mundo cor-de-rosa, a gestação deve ser planejada, mas nem sempre isso acontece, né? Então, é bom ter uma orientação da parte gineco, da GO, antes da gestação, preparar a mulher com exames pré-concepcionais, exames antes da concepção, né? Da junção ali dos gametas, do espermatozoide e o ovócito óvulo da mulher. Então, a GO tem essa função no ideal. Então, suplementar pelo menos 3 meses antes. A gente falou disso no post para dar gostinho dessa live para o pessoal. Então, é indicado a suplementação com alguns polivitamínicos, micronutrientes, entre eles, o que é muito comum no receituário médico é o ácido fólico ou folínico, que é um nutriente derivado das folhas verdes escuras. Tem também a gema do ovo, leite, mas também tem a suplementação artificial, a suplementação por pílulas e cápsulas, né? Então, hoje a indicação é da suplementação desse nutriente, o ácido fólico folínico, para evitar complicações do desenvolvimento do sistema nervoso, principalmente defeitos do tubo neural, que é a primeira estrutura ali, os primórdios do sistema nervoso, Mas principalmente para mulheres que estão se formando. Então, escutem a sua obstetra, meninas gestantes, façam uso do ácido folínico e, em alguns casos, a necessidade de suplementação de sulfato ferroso, vitamina D e também o ômega 3 é indicado em alguns casos, quando não há intolerância, quando não há alergias, mas existem fontes seguras, não só o óleo de peixe, mas de algas para essa suplementação, para um melhor desenvolvimento das estruturas da membrana celular como um todo, principalmente das membranas celulares do sistema nervoso e retina, modulação imunológica. Inclusive, eu fiquei sabendo na nossa colaboração que
diminui até o risco de depressão pós-parto, esse Sim. tipo de suplementação. Então, esse cuidado pré-concepcional já melhora, né, e reduz alguns fatores de risco para maus desfechos do neurodesenvolvimento. E durante a gestação, o que é que pode, né, ser fator de risco? E quando a gente fala fator de risco, é bom que a gente fique martelando, não é causa. Então, diabetes gestacional não é causa de um mau desfecho do neurodesenvolvimento, é um fator de risco. Pressão alta não é causa de um autismo ou um TDAH ou um retardo mental. Tabagismo e álcool, aí sim, podem ser causa. Hoje, uma das maiores causas preveníveis de transtorno do desenvolvimento intelectual, a deficiência intelectual, a maior causa é o alcoolismo da gestante, que leva ao desenvolvimento de uma síndrome alcoólica fetal. Então, não beber. Ah, doutor, não pode nem um tacinho de vinho. Não pode, a gente não conhece o limiar. Não beber já evita, não beber álcool, já evita o desenvolvimento desse tipo de síndrome. E Eu costumo dizer prevenção, que nem um brinde. Elas falam, ai, você é isso, muito radical. Não, não é uma questão de ser radical, porque não existe limite seguro, né? Então, exato. melhor não fazer, né? Nem a trufa de licor de cereja, né, de Não. chocolate, é melhor não. Né? Tem outras opções, pode aguardar. É uma questão de fatores extrínsecos. E entre os fatores extrínsecos estão aí também as infecções. A gente passou por um período de grande pandemia e estamos conhecendo as repercussões da Covid pré-gestacional e gestacional e perinatal na criança. Então, é sempre bom estar com a cobertura vacinal para especificamente esse vírus e as demais vacinas, então, no que tange a vacina. Não conseguiu prevenir, então é a orientação de tratar, que são as infecções, né, perinatais que podem sim deflagrar num mau resultado para o desenvolvimento neurológico. Entre elas estão ali a toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, herpes zoster e tantas outras, né, que podem ultrapassar a barreira placentária e atingir ao feto, tanto trazendo complicações neurológicas como sistêmicas, do ponto de vista do desenvolvimento do sistema sanguíneo, imunológico, hepático, esplênico, inclusive alterações sensoriais, como cegueira e surdez em alguns desses vírus, e de desenvolvimento de membros. Então, há uma necessidade de tratar de forma, vou botar aqui, entre aspas, agressiva. Tem que fazer na dose certa, não pode ser uma pílulazinha, porque pode fazer mal, nem misturar com outra coisa. Não, tem que seguir a prescrição da obstetra. E, Muitas me falam assim, ah, mas eu não sei como essa vacina foi feita. Aí eu falo assim, olha, eu também não sei. Eu sei que a vacina foi estudada e aprovada, mas eu sei o uhum, que a doença causa. Então, o que é melhor, a doença ou a vacina? Então, vamos pelo que causa menos dano, digamos assim, né? E, e a gente tem que pensar sempre o que vai fazer menos mal para o bebê, né? uhum. A gente age sempre pelo princípio da beneficência e não maleficência, não causar dano. Isso. Então, quando um médico, né, de sua confiança, com quem você tem um bom relacionamento, te indica, pense duas, três, quatro vezes e tente, né, seguir ou siga mesmo a recomendação, que há chance de você ter sucesso depois desse tipo de recomendação. A gente hoje vive num mundo, né, assolado pelas fake news, pela polarização. Então, isso confunde realmente os Sim. pacientes, mas quando você está no consultório médico, naquelas quatro paredes, todas as barreiras têm que cair e tem que se trabalhar com a verdade, a sua verdade. Você quer, todo paciente quer um jeito de se prevenir, toda mãe quer um jeito de evitar, né?
alguma complicação para a criança. Não tem uma que pense o contrário. Então, todo médico também quer te ajudar. Então, a gente não vai fazer o mal. O teu médico, o teu verdadeiro médico, o teu bom médico não vai te fazer o mal. É incomum você chegar numa padaria e perguntar para o padeiro: você lavou as mãos antes de fazer esse pão? Não é verdade? Ninguém É, pergunta. Você me dá aí R$ 10 de pão, me dá esse biscoito, você não pergunta como é que foi feito esse pão. O fermento estava vencido, mas os pacientes costumam dizer: doutor, esse remédio que o senhor enche, me pergunta demais, esse remédio que o senhor está me passando não vai fazer mal? isso, me Não vai, perguntam muito também. não é minha intenção. Não vai fazer mal ao bebê? Não, não vai, gente, né? A gente Exatamente. tem uma relação que é construída. Se houver desconfiança, não siga. Se você botou o pé no consultório, teve o primeiro contato com o médico e ele não te passou confiança, você não Segurança, né? ficou segurança, porque é isso que a gente vende. O profissional de saúde, o médico, ele não vende saúde. É impossível vender saúde. A gente Sim. vende informação segura com nossa curadoria e o nosso tempo. É isso que é o nosso serviço, o valor que é passado quando você remunera o médico. A gente vende confiança, segurança de informações corretas. Então, confie na obstetra, confie no seu pediatra, se for o caso, no neuropediatra, que vai dar certo. Muitas me perguntam, eu posso trocar de médico, até aqui no Insta, né? Eu não tô, eu tô insegura, eu tô nervosa, eu tô preocupada, o médico não me passou Uhum, segurança, não, né? Falo, gente, dá para trocar até na hora do parto. Se você não se exato, sentiu acontece segura, se muito. você não está se sentindo confortável, troque até você se achar uma pessoa que te passe segurança, que te passe tranquilidade, né? E como você falou aí da sua obstetra, né, doutora Flávia, da obstetra da sua esposa, Isso, a gente acaba virando da família. Eu tenho vários pacientes que eu faço parte do grupo da família, a coisa mais engraçada e mais comum do mundo, né? Porque realmente a gente luta, a gente vibra por aqueles bebês, por aquelas famílias juntos, né? Ali são 9 meses em que a gente vai estreitando aquele vínculo, né? Então, assim, não existe a menor intenção de causar nenhum dano e de causar nenhum mal, né? Então, tudo que a gente prescreve, orienta, né? Tudo baseado em evidências científicas, seguras, né? Então, é isso aí. Se não isso. sentiu segurança, peça uma segunda opinião, troque de profissional, até se sentir bem, confortável, né? E segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, Isso. sabendo que a regente dessa sinfonia, que é a gestação, é a obstetra, né? Ela é a senhora e a rainha dos desfechos, enquanto está ali dentro do úterozinho, então toda a conduta ali é para que tenha o melhor desfecho, inclusive em neurodesenvolvimento. Inclusive em neurodesenvolvimento. Então, o corticoide bem empregado, o antibiótico bem prescrito, os ajustes de medicação que, porventura, a gestante já use previamente, por qualquer condição neurológica, né, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, uma epilepsia, condições reumatológicas, o uso de algum imunomodulador, imunossupressor, tudo isso vai passar pela mão do obstetra, ela pode usar um ou outro profissional na interconsulta, mas quem rege nessa sinfonia são vocês, Júlia. Então a É gente isso. agradece muito, eu como neuropediatra agradeço muito o excelente trabalho dos obstetras no Brasil. Claro que também lamentamos quando um ou outro não cumpre, né, seu juramento, seu mister, seu dever, mas estamos aí para correr atrás, né, e dar a melhor condição e a melhor qualidade de vida. Então, quando a gente fala hoje, né, de desfechos, não é normalizar, muitas vezes não dá para curar, mas a gente fala melhor qualidade de vida para aquela família e para o pequeno paciente. Isso que você falou é muito importante, Gustavo. Você falou aí sobre aquelas pacientes que têm algumas condições especiais, né? Bipolaridade, usam algumas medicações especiais, aquelas pacientes que têm
doenças autoimunes, que usam algum tipo de imunomodulador, né? Então, Uhum. o ideal é realmente que essa paciente ela faça consulta pré-concepcional para ela ir aos poucos, ou tirando a medicação, ou substituindo a medicação, ou reduzindo Trocando. as doses gradativamente, trocando por uma medicação que seja tranquila de ser usada na gravidez, né? Mas o ideal é esse. Mas se ela não conseguiu, por um acaso, a gravidez aconteceu, escapou, não estava dentro do esperado, não estava dentro dos planos, né? O ideal é que essa paciente procure um obstetra o mais breve possível para que esse médico possa fazer o ajuste da medicação. Porque muitas vezes elas têm medo, então ela fala assim, eu tomava 5 medicamentos diferentes, aí para tudo que estava usando, aí surta, aí tem outros problemas, outras complicações mais graves, né? Que até Exato. poderiam ter sido evitadas se ela tivesse conversado com o médico, que esse médico tivesse orientado aí essa suspensão gradativa ou essa troca gradativa aí de medicação, né? Então, o importante é que a paciente nunca tome nada sem orientação e nunca deixe de tomar os remédios também, se não for orientação do profissional de saúde, né? Do médico. Isso, por isso que é essencial esse trabalho que você faz, Júlia. Quem não está seguindo a doutora Júlia, siga lá no perfil dela, que está aqui, ó, aqui em cima. E quando for ver o gravado, vai estar aqui embaixo. Siga, porque tem orientações essenciais às gestantes, às mães, às tentantes e a todos que querem conhecer mais sobre gestação de alto risco. É a especialidade dela, mais de 10 anos nessa área, Sim. e eu tenho certeza que todos que estiveram até agora conosco aproveitaram bastante. Tem uma questão, Júlia, eu vou abrir, né, para depois a gente finalizar e você poder dar aquele chameguinho em Letícia, no marido, né, e eu voltar aqui para os meus dois e para a Fernanda. É Legal. verdade que tem uma teoria, um estudo que fala do ácido fólico em excesso pode causar autismo? É verdade, a gente tem até conversado, né? Alguns Sim. poucos estudos que o excesso de suplementação, e isso deve ser tomado com bastante cuidado, a suplementação de ácido fólico em excesso esteve correlacionado com aumento de incidência de nascimento de crianças que, no tempo oportuno, foram diagnosticadas como crianças com autismo. Então, por isso que é essencial a prescrição do médico no que tange à suplementação. Isso, o ideal é que a gente tenha aí uma dose máxima de 600 microgramas dia, né? O que usualmente a gente faz é 400 microgramas dia, a maioria das formulações são de 400 microgramas. Alguns casos especiais precisam usar uma dose um pouco maior. E essa dose um pouco maior muitas vezes é utilizada porque a paciente não vai absorver tanto daquela medicação. Então, Uhum. pacientes que já foram submetidas à cirurgia bariátrica, que têm dificuldade de absorção, né? É importante que elas tomem uma dose maior, e essa dose maior, muito provavelmente, não vai causar nenhum tipo de problema, né? Aquelas pacientes que têm epilepsia, que fazem uso de anticonvulsivantes também, que têm alteração no metabolismo do ácido fólico, então precisam usar uma dose maior. Então, se você tiver em acompanhamento com o obstetra, fizer a consulta periconcepcional, você vai conseguir ver exatamente a dose adequada para a sua situação, né? Para a sua condição. Mas, na maioria das vezes, o que a gente usa é 400 microgramas por dia. Perfeito. Olha aí, informação completíssima. Hoje, doutora Júlia Alencar, então eu te agradeço mais uma vez imensamente a participação, a disponibilidade, o compartilhamento dessas informações tão preciosas. É muito gostoso quando a gente conversa com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? Eu tenho certeza, né, que quem esteve conosco aproveitou bastante. Vai chover de perguntas no direct ou nas caixinhas. Então, deixa as tuas considerações finais para a gente se despedir.
Legal, Gustavo. Realmente eu sou uma apaixonada por obstetrícia, né? Pelas minhas buchudinhas, como diz aí no Nordeste. Isso. E eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, trabalho com prazer, né? E gosto muito de ter aqui esse novo meio de comunicação, né? Justamente para isso que você falou, né? Tentar divulgar informações de qualidade que sejam importantes para essas pessoas, né? Para essas mães, para essas famílias. E queria mais uma vez te agradecer aqui o convite, de verdade, tenho muita admiração por você, te acho um cara Obrigado. 10 sensacional. Você contribui muito lá na nossa turma. Para quem não sabe, eu e Gustavo fazemos uma mentoria para profissionais de saúde com o Dr. Flávio, pediatra, Uhum. e sempre aprendo muito com o que você traz, o que você soma ali ao grupo, e fiquei muito, muito convite. Queria te agradecer demais. Muito E obrigado, agradecer Júlia. também as pessoas que ficaram aí até agora com a gente, assistindo, acompanhando. E realmente, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, me chama lá no direct, que eu estou à disposição para ajudar. Perfeito. Olha aí, pessoal. Então aproveitem, procurem doutora Júlia, conversem bastante, né? E aproveitem o excelente trabalho que ela está fazendo aí, com a divulgação, informações para melhorar a vida das gestantes. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos. Uma boa Obrigado, noite. Gustavo. Boa Quem noite. Um sabe há uma abração. próxima e até a próxima. Se Deus quiser. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.